Deus estava chamando o homem para sair do esconderijo. E isso fala profundamente com você. Se hoje você esteja escondida, se você continua indo à igreja, continua sorrindo, trabalhando, fazendo suas coisas do dia a dia, cuidando da família, mas por dentro você está triste, desanimada, você está escondida. E você parou até de orar com fé, desanimada, sem fé, parou de acreditar como antes, parou de falar com Deus sobre aquilo que está doendo, com vergonha, se escondendo de Deus. E você pensa que precisa resolver tudo primeiro para depois voltar para Deus. Não, minha irmã, não. A história de Eva mostra exatamente o contrário. Deus, ele foi de encontro com eles. E eu quero trazer Eva para dentro da sua realidade e da minha também. Porque você não vive no Jardim do Éden, certo? Você vive em 2026. Você tem problemas que Eva nunca enfrentou, pressões que ela nunca conheceu. Você vive em um mundo de comparação, de cobranças, aparência, exceção de informação extremamente, de mulheres tentando provar o próprio valor o tempo todo, não é? Mas existe uma coisa que não mudou. A voz que tenta fazer você duvidar de Deus ainda existe, que é a seta do maligno. E a voz de Deus continua chamando você para perto. Eva, ela errou, mas o erro dela não encerrou a história dela. E o teu erro não vai encerrar a tua história, em nome de Jesus. Isso precisa entrar no seu coração, mulher. E o seu pior capítulo, a sua pior fase, não precisa ser o último capítulo e a última fase da sua vida, não. Ainda há esperança, ainda há fé. Você pode ter errado, pode ter tomado decisões ruins, ter confiado em pessoas erradas, ter se afastado de Deus, da igreja, de pessoas que têm o mesmo propósito que Deus, a mesma fé que Deus. Pode ter perdido a fé, mas não transforme o seu erro em identidade. Essa não é a sua identidade. Você não é o seu erro. Você não é uma mulher que Deus ainda chama. Amém? Então, se essa palavra está conversando com você de alguma maneira, eu quero te fazer um simples convite, mulher. Se você ainda não está inscrita no Curadas para Curar, se inscreva aqui nesse canal. Amém? Não porque eu quero apenas aumentar o número de inscritos, amém? Mas porque eu quero construir com vocês e com as mulheres que estão chegando um lugar aqui onde mulheres possam abrir a Bíblia e perceber que Deus continua falando com elas. Então fica comigo nessa série de mulheres da Bíblia. Vou falar sobre mulheres da Bíblia. Nós vamos conhecer uma mulher de cada vez. E aqui a gente vai começar de Gênesis até o final da Bíblia. Uma história de cada vez. E eu acredito que enquanto você conhecer essas mulheres, Deus também vai trazer coisas à sua memória, ao seu coração e à sua caminhada. Então vamos lá. E o que Eva, ela nos ensina? Porque ela tem coisa para nos ensinar. Eva, ela nos ensina 3 coisas. Primeiro, não brinque com aquilo que Deus mandou você levar a sério. Não brinque, porque tudo que é de Deus é para levar a sério. A tentação começou com uma conversa. Cuidado com conversas, cuidado com associações. Segundo, cuidado com as vozes que fazem você duvidar da palavra de Deus. Setas, vozes, silencie essas vozes, escuta só de Deus. Nem toda voz merece acesso ao seu coração. Amém? Cuidado com essas vozes. Terceiro, quando você cair, não se esconda de Deus. Não tenha vergonha e medo de Deus. Corra para Deus. Quando uma criança cai, ela corre para o pai. Corra para Deus e se arrependa. Tenha o coração de Davi. Fácil, rápido de se arrepender. Porque Deus não precisa que você finja que está bem. Não precisa esconder, porque Ele sabe onde está, Ele conhece a sua dor. Ele quer a verdade, uma palavra para você. Amém? Se você esteja olhando hoje para a sua história, enxergando apenas o que deu de errado, para com isso, em nome do Senhor Jesus. Deus olha para você ainda e enxerga propósito. Eva, ela caiu,
Mas a história bíblica não termina em Gênesis 3. Olha o tamanho da Bíblia, não termina. E ao longo da história, Deus continua levantando mulheres. Esse canal aqui, Curadas para Curar, são mulheres curadas para curar outras mulheres. Mulheres que erram, mulheres que choram, mulheres que foram rejeitadas, que enfrentaram impossibilidades, mulheres que tiveram medo. Amém? Mulheres que precisam também recomeçar. Estamos aqui para curar essas mulheres. Amém? E Deus usou todas essas histórias para revelar a sua graça. Por isso, não termine sua história, essa fase, no capítulo da queda. Não, não, não. Você ainda tem capítulos e fases para viver. Amém? Glória a Deus por isso. Essa foi a primeira mulher da nossa série, hein? Eva. E eu quero que você guarde uma frase hoje no seu coração. Meu erro não será o fim da minha história. Amém? Guarda essa frase, escreve ela e profetiza ela, leia ela. E se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu vou sair do esconderijo. E compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir isso, a história de Eva. Amém? E no próximo episódio dessa série, nós vamos conhecer uma mulher que esperou por uma promessa durante anos. Olha aí, uma mulher chamada Sara. E a história dela vai nos ensinar sobre a espera, né? A espera da promessa, da ansiedade, fé, que hoje a gente enfrenta muito isso, né? Então se inscreve no Curadas para Curar e vem caminhar comigo nessa série. Amém? Uma mulher, uma história, uma lição e, acima de tudo, em Deus que continua transformando histórias.